O assunto mais importante é a covardia de Jair Bolsonaro. A covardia de Jair Bolsonaro é o grande assunto dessa semana. E eu vou detalhar por quê que eu tenho essa reflexão, por que eu penso dessa forma. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Uns são mais competitivos, outros menos, mas gostar de perder, ninguém gosta. Por quê? A essência da teoria darwinista é a competição, certo? Os mais aptos sobrevivem. Ou seja, claro, como hoje Darwin voltou para a moda, né? Não é mais Adão e Eva, não é mais uma pedagogia teocrática, torço eu, ao menos. Por conta disso, podemos nos calcar em Darwin. Qual é a base elementar da teoria darwinista? É a disputa. Aquele que vence nas várias disputas, intra-espécie e interespécie, certo? Intraespécie, porque é uma competição fodida pelo alimento, pela reprodução. Interespécie é a sobrevivência e a preponderância da sua espécie perante outros. Esse é o aspecto mais elementar, mais básico. Se você não entendeu isso, não dá para você dar os outros passos na teoria darwinista da evolução, certo? A competição está no nosso DNA mais profundo. A gente só existe porque a gente tem assim, uma tradição de milhões de anos de espécies competindo e uma vencendo a outra, uma vencendo a outra, uma vencendo a outra. Insisto, uns são mais competitivos, outros menos, mas a competição está no DNA, por isso que ninguém gosta de perder. Então vá lá. É compreensível Bolsonaro estar triste, insatisfeito, revoltado com a derrota. Agora, não é permitido, ou vá lá, eticamente apropriado, é mais preciso o termo, não é eticamente apropriado que você negue a realidade porque doeu, porque você foi desagradado. Porque, insisto, eu volto na tese, ninguém gosta de perder. A boa educação, a decência, a racionalidade humana, porque não tem um bom perdedor na disputa entre a fêmea e dois leões. Entenda, entenda. A leoa tá lá no cio. Dois machos estão brigando, igual aqueles Discovery da vida. Os machos estão brigando. Cara, eles vão até conta de um brigar, né? Muitas vezes vai ao óbito, né? Leão, não sei se é um bom exemplo, mas galo vai. Enquanto um não mata o outro, não se resolve a treta. Entre bois, eu sei que um expulsa o outro vive sozinho, fora do bando. O bando é só de um boi. X, fêmeas, não sei qual que é a conta de gado, né? Mas tem o seu limite ali, né? O limite do ser humano é a razão. Então, assim, realmente, na regra que eu aceitei para disputar esse jogo, eu fui menos competente, eu perdi. E a política ela é mais delicada ainda. Porque a política, o que é a política? Gente, olha, presta atenção no que eu vou dizer agora. O que é a política? É a guerra sem armas. Claro que meu cérebro não é brilhante a ponto de formular isso, e eu também não me recordo quem falou essa frase. A política é a guerra sem armas. Eu li recentemente, mas esqueci. Daqui a pouco eu vou me recordar o autor aqui. Mas é a mais pura verdade. A política é a guerra sem armas. Por quê? Porque antes a política era feita na base da força. Aquele que pode mais exerce o poder. Quem pode menos morre, aceita, cala a boca, muda de opinião, sei lá. As opções que a gente tem quando você é minoria num regime não democrático. No regime democrático, você vai fazer política e tentar ganhar a próxima eleição, porque você sabe que vai ter outra eleição. Você sabe que daqui 4 anos tem outra eleição, depois mais 4 outras, e que as pessoas devem concorrer segundo essas regras. E se você perder de novo, daqui 4 anos tem outra chance. Vocês entenderam a diferença? Bolsonaro, ao não reconhecer a sua derrota, mostra aquilo que ele sempre foi e a gente sempre soube. Creio que vocês que me acompanham aqui no canal, vocês estão aqui no Instagram também, por favor, né? Vocês já estão ligados, claro. É claro que vocês estão ligados. Tá aparecendo um comentário aqui no Insta hoje, hein? Sei lá por quê. Enfim, não sei. Vocês já estão ligados, vocês já estão ligadas, que a covardia é uma característica básica
intrínseca, basilar, eu diria, do bolsonarismo, mas principalmente Jair Bolsonaro, que dele, claro, é que emana o bolsonarismo. Embora o bolsonarismo possa ser diferente do Bolsonaro, a gente pode até se atentar a isso depois, em outro momento. Mas a covardia de Bolsonaro é tamanha, e ela é tão histórica, quando é que essa figura chinfrim, lamentável, pequena, ridícula, aparece para o debate público brasileiro? Quando ele ameaçou um ato terrorista, reivindicando soldo, reivindicando salário das baixas patentes do Exército Brasileiro, ali no ocaso da ditadura, início do governo Sarney, ele ameaça colocar bomba em adutoras de água da cidade do Rio de Janeiro, a adutora do Guandu. Vem cá. Você conhece um ato mais covarde do que um ato terrorista? Cara, é uma das coisas mais covardes do mundo, é um ato terrorista. E eu vou explicar o porquê. Você, por uma causa, por uma fé, por um dogma, por algo, por um motivo, que eu nem estou entrando no mérito da justeza ou não. É justo ou não a batalha? Não entra nesse mérito. Isso, para mim, são dois debates distintos. Porque se você começar a criar conexão, amigo, você está fudido. Não começa a criar, mas essa causa justa, essa não é. Daqui a pouco você está aceitando cristão matar outra religião, porque se você é cristão, porque Deus só Jesus salva. Não entre nessa. Não tente criar conexão entre aquilo que você acha justo para a consequência. Olha o que eu vou dizer. Sempre covarde de um ato terrorista. Eu vou chegar agora no Bolsonaro, não esqueci não. Eu vou chegar no Bolsonaro. Por que o Bolsonaro é um covarde? O que a população carioca, o que a população do Rio de Janeiro tem a ver com a questão salarial das baixas patentes do Exército Brasileiro? Eu vou repetir, para ser bem claro. Que raios, que diabos, as baixas patentes do Exército Brasileiro, o quanto está no contra-cheque das baixas patentes do Exército Brasileiro, tem a ver com a distribuição de água de toda a cidade do Rio de Janeiro, de toda a população carioca. Jesus, absolutamente nada. Quem não entende isso, quem não entendeu isso não entendeu nada. Quem não entendeu isso não entendeu nada, porque assim não dá nem para avançar, velho. Vou ficando nervoso. Você estabelecendo essa conexão que não existe, olha a covardia planejada por Jair Messias Bolsonaro enquanto representante das baixas patentes do Exército Brasileiro. Por uma questão salarial, o cara achou razoável cogitar estourar adutora de água da cidade do Rio de Janeiro. Vocês estão malucos? Vocês estão malucos. É razoável. E eu nem estou botando na conta, porque eu não conheço a adutora, dependendo da região, pode dar tragédia ainda. Velho, começa a vazar igual uma loucura. Eu tô querendo crer que isso é distante, é no mato, assim, o problema é só do serviço. Eu nem tô falando na hipótese de morte e tragédia, porque aí, né, aí eu acho que até o bolsonarista mais radical, os mais radical não, porque o que a gente viu na rua esses dias, Jesus, como é lamentável. Que gente cretina, que gente intelectualmente chinfrim, bicho, o que a gente viu nas duas essa semana? Mas isso é outro assunto. Veja, eu vou retornar ao eixo falando da covardia de Jair Bolsonaro. Depois, por conta da maloqueiragem institucional, ele foi expulso do Exército, mas expulso bem meia boca, né? Porque o Exército não teve coragem de fazer o que deveria ser feito de fato, que era tirar o cara da estrutura, mandar o cara para a reserva, com salarinho. Só que ele tinha pegado gosto pela maloqueiragem institucional. Já que maloqueiro institucional, a primeira maloqueiragem institucional dele foi perdoada pela instituição. O Exército foi meia boca com ele. E ele começou a dobrar apostas. Veja você, se as instituições brasileiras tivessem agido a contento, naquele contexto específico de Jair Bolsonaro, não teríamos um governo Bolsonaro hoje.
Porque ele parte para a política porque ele consegue provar que ser maloqueiro institucional compensa. Compensa. E a partir daí, meu amigo, abriu uma clareira, abriu uma avenida, assim, ó, sabe aquela avenida de Brasília, sem carro nenhum, e ele com a moto dele. Só o Born to be Wild, não, o Born to be trouxa. Born to be trouxa. Trouxa o caralho, é dos mais espertão. O Born to be espertão, lá sozinho na Avenida de Brasília. Meu amigo, meteu-se na política, fez rachadinha pra caralho, fez acordo com tudo, era balbúrdia, ameaçava de estupro. Não, isso antes, não vou chegar ainda nessa fase. Essa fase cabe ainda um aprofundamento. Vamos aqui na fase prévia, que ninguém conhecia quem que era o cara, só falando groselha e ganhando uma grana grossa, que ele jamais teria acesso pela sua baixa capacidade cognitiva e intelectual. Baixíssima, limitadíssima. Desse tamanhozinho. Jair Bolsonaro teve uma esperteza intuitiva, e isso de fato é uma inteligência, é um tipo de inteligência, uma inteligência intuitiva de perceber que aquele personagem reverberava, ele dizia algo, ele se conectava com algo do Brasil. E aí, o covarde, e eu volto à noção de covardia aqui com vocês, o covarde é essencialmente um oportunista. Um parasita é covarde. Ele observa a fragilidade, meu amigo, e vai ali. Jair Bolsonaro, honrando todas as características de um covarde, ele é oportunista. Ele viu o flanco ali. Programa Pânico na TV, CQC, Luciana Gimenez, rede social, videozinho, fala merda, escalando. E as instituições dormindo, passando pano, não exercendo seu papel a contento, deixando a maloqueiragem institucional de um covarde se avolumar. E aí, meu amigo, se tem um trem que você não consegue segurar em nenhuma sociedade humana, ouça o que eu vou falar. Se tem um trem que você não consegue segurar em nenhuma sociedade humana, é a ideia merda. A ideia merda, meu amigo, é poderosíssima. A ideia merda vai. A ideia merda, ela se limite. Uma ideia merda, igual é o pensamento de Jair Bolsonaro, meu amigo, o que não faltou foi cabeça vazia para ser adubada pelas ideias merda de Jair Bolsonaro. Terreno perfeito de um covarde. O terreno perfeito para o crescimento de um covarde. Ele cresceu. Ele cresceu. Mas a covardia o acompanha. A covardia permanece. Na campanha de 2018, quando a Marina Silva, uma mulher de uma coragem monumental, bota o dedo em rixa, enquadra Bolsonaro, Bolsonaro baixa a cabeça. Dá conta. Todo covarde é um bundão. Em vários outros momentos. Vários outros momentos. Agora, nessa semana, a covardia de Jair Bolsonaro se materializa ao não reconhecer de fato sua derrota. Ele não tem coragem. A tristeza, ok. Eu volto lá no comecinho desse corte que eu vou fazer, lá no comecinho. É uma característica humana, né, cara? Ninguém gosta de perder, é uma característica animal. Tá na base da disputa darwinista. Agora, a covardia não. A bravura, a coragem, ela, ela é, ela, ela é remunerada pela teoria darwinista. Jair Bolsonaro, nessa semana, só pensa no seu medo de, pela primeira vez, desde 1992, ele fica sem mandato. Pela primeira vez. Não, desde 1989. Errei o ano. Foi quando ele vence para vereador no Rio de Janeiro. Desde 1989 é a primeira vez que ele fica sem mandato. E sabendo o que fez em todo o verão passado. Jeanine Áñez, aquela presidente golpista da Bolívia, está em cana, 10 anos de cana, por tentativa de golpe de Estado. É um fantasma que atordoa Jair Bolsonaro dia e noite. Encosto. Sabe o encosto? Jeanine Áñez é o encosto na cabeça, já
completamente bagunçada, zoada, fora do eixo de Jair Bolsonaro. Medo da cadeia, medo da irrelevância que ele já sentiu, medo do próprio currículo. E quando você tem medo do seu próprio currículo, de algo que você fez, de algo que você, de alguma forma, escreveu em seu passado, peça perdão, se resolva, vá para análise, sei lá. Se não, é o encosto. Todos os pecados que Jair Bolsonaro cometeu, e sabemos, não foram poucos, ao longo de sua trajetória pública, todos aqueles não prescritos virão à tona. Isso vai ser espalhado em juiz de primeira instância, país inteiro. Vai ter coisa no Rio de Janeiro, vai ter coisa em Brasília, vai ter coisa em São Paulo, vai ter coisa sei lá onde. Principalmente nessas três foras. E aí, meu amigo, primeira instância, cada juiz é um processo. A covardia de Jair Bolsonaro se explica por aí. A covardia de Jair Bolsonaro é essa, dele não ter reconhecido o resultado. A covardia dele não ter tido a coragem de mandar os manifestantes, esses débeis, moralmente débeis, vivandeiras de quartel que ficam pedindo golpe militar, não teve a coragem de Jair Bolsonaro de falar assim, rapaziada, vai para casa, perdemos. Vamos lamber nossas próprias feridas. Não. A covardia de Jair Bolsonaro vai com ele até o dia em que ele for para o outro plano. Até o dia que ele for para o outro plano. Por quê? Porque sempre esteve com ele. Agora, o Brasil não tem nada a ver com isso. O Brasil precisa cobrar responsabilidades. O Brasil precisa cobrar compromisso. O Brasil precisa cobrar compromisso às regras. Se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de 29 anos depois estarmos vivendo isso. Como vivemos no impeachment de Collor, como vivemos na renúncia de Jânio. Os dados estão nas mãos de nossa geração. Nossa geração. Como a gente vai jogar? É a pergunta. Quero que você deixe o like agora.